Olá, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Queria compartilhar esse vídeo com vocês. Nas últimas semanas, tive uns probleminhas de saúde, nada sério, mas alguma inflamação de garganta, eu acho que de brônquios, de vista e nos olhos, e aí medicamento e tudo, aquele mal-estar, febre. Mas desse quadro todo, uma tosse persistente e sem ar tem me incomodado bastante. E eu, volta e meia, essa tosse me alcança, me atinge, e uma vez por ano, e ela às vezes dura quase 2 anos. Já há alguns anos isso tem acontecido, 5, 6 anos. Sempre me incomoda e eu resolvi dar uma pesquisada na internet, como a gente hoje em dia costuma fazer com a saúde. É bom, tem que ter cuidado, óbvio, né? Muito cuidado. Mas eu fui ver a respeito de respiração, né? Eu pensei, já vinha pensando há algum tempo, falei, cara, será que eu respiro direito? Mas o que eu estou falando com você isso? É porque então aí eu pensando muito hoje a respeito de melhorar a minha qualidade de vida, de minha saúde, eu tenho pesquisado algumas coisas sobre isso nesse tempo de convalescência. E eu vi hoje então a respeito na internet, no YouTube, essas questões sobre respiração. Foi por isso que eu vi que eu estava fazendo errado. E aí resolvi vir pegar uma sauna e treinar um pouco a respiração, já que eu estava fazendo tão errado. Porque é tão difícil quando você está já há anos fazendo alguma coisa da maneira errada, que quando você quer corrigir é muito difícil. Então eu falei, eu vou pegar uma sauna, vou aproveitar para dar uma limpada geral no meu sistema respiratório. Enquanto estava pegando uma sauna, eu estava pensando no quanto muitas vezes a gente, eu particularmente, somos arrogantes e prepotentes e a gente acha que a gente é alguma coisa ou que a gente sabe alguma coisa. E às vezes sobre questões complicadas e complexas, e a gente jura que sabe e quer se colocar na posição de mestre, de ensinar. E em outras a gente não tem humildade por causa disso e acaba não ouvindo. Em outras áreas tão simples, a gente acaba cometendo equívocos, e eu descobri então que eu sequer sabia respirar. Respiração é algo automático, um bebê respira da maneira correta, é instintivo, e a gente vai perdendo essa naturalidade e o jeito certo com o tempo, mas ela é instintiva, e eu inverti o que era natural e passei a respirar da maneira errada, e está sendo um exercício mental muito grande para conseguir inverter isso. E por que eu estou compartilhando isso com você? Porque eu me lembrei então, enquanto pegava essa sauna e estou aqui no descanso, eu pensei sobre aquele versículo em que Paulo diz: você que acredita estar de pé, ou você que julga estar de pé, olha para que não caia, cuidado para não cair. Ele diz duas coisas. Uma, primeiro, ninguém nunca de fato vai estar em pé. Ele diz, no máximo, você vai pensar que está de pé e dizer que está de pé. Por quê? Porque a estatura que é nosso referencial é Cristo. A Bíblia diz que Ele é o varão perfeito, cuja estatura nós devemos tomar como referencial. Mas ao mesmo tempo nos dá a ideia de que nós não vamos atingir nessa vida essa estatura de Cristo. Somente quando formos glorificados, recebemos um novo corpo livre de toda possibilidade de pecar, é que nós vamos então atingir essa estatura aí de Cristo, ou pelo menos podemos ser considerados como alguém de pé. Antes disso, de maneira nenhuma. Isso nos leva a aprender sobre humildade, como a gente tem que parar com a nossa tendência de arrogância, e eu a tenho tanto, de achar que a gente sabe, de achar que sabe mais do que os outros, e talvez em alguma área até sabe, mas por saber mais numa outra área, você deixa de ser humilde numa outra área, como foi o caso. E você deixa de aprender, e às vezes deixa de aprender coisas tão básicas. Então, foi um tapa de luva bastante grande para mim. E eu pensei, então eu devo parar de ensinar aquilo que eu entendo que eu saiba um pouco mais de experiência da vida, experiência de conhecimento bíblico, de relacionamento com Deus, o que eu entendo que sei um pouco mais sobre direito em relação a algumas pessoas. Não, porque a Bíblia diz que a sabedoria está na multidão dos conselhos. O conselho faz parte, nós precisamos na sociedade dos conselhos uns dos outros. O que nós precisamos é aconselhar, ouvir os conselhos, deixarmos que as pessoas procurem outros conselhos, e deixar que ela, com o Espírito Santo que habita nela, com a inteligência que Deus deu para ela própria tomar as decisões dela, e a gente ter a humildade, quando for uma outra coisa que não é a área que a gente domina, a gente
ter muito mais humildade para ouvir e, inclusive, o que é mais difícil, na área em que a gente pensa que a gente sabe mais. Essa é a área que a gente normalmente tem mais dificuldade e a gente tem que ter humildade. E é por isso que a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. O soberbo procura se relacionar com Deus e Deus diz, não, chega para lá. O arrogante, essa pessoa que é altiva de espírito, essa pessoa que se acha, Deus não se relaciona com ela, é o que a Bíblia diz. E diz que a soberba precede a queda, porque estar de pé ou minimamente caminhando, ainda que engatinhando, pressupõe o quê? Pressupõe humildade para o relacionamento com Deus, porque Deus só se relaciona com o humilde. Quando nós nos ensoberbecemos, isso, o próximo passo depois da soberba é justamente a queda. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. Isso me lembra algo que meu pai sempre ensinou. Meu pai, para vocês que não sabem, é pastor e missionário, Geraldo Borges. Ele sempre falou muito a respeito de alguns compromissos que nós precisamos ter. Ele falava em compromisso quádruplo, eu acredito que vou lembrar, talvez com outras palavras, é o compromisso com Deus, compromisso com a Escritura, compromisso com a igreja, mas ele então trouxe uma quinta que ele disse é o compromisso com o aprendizado, porque ele percebeu justamente que quando a gente perde o compromisso com o aprendizado, a gente para de aprender, e quando a gente para de aprender, a gente para de se desenvolver e de crescer, e portanto a gente morre, porque nessa vida a gente só desenvolve enquanto a gente está aprendendo. Quando a gente para de aprender, a gente para de se alimentar, parando de se alimentar, a gente começa a morrer mesmo que não cair imediatamente. Então fica esse desafio aí. Eu tenho em várias áreas, tanto na área espiritual, eu recebi essa etapa de luva, fica o registro, mas compartilho também com você o desafio, porque tenho também visto pessoas, por outro lado, que inconsciente, mas por uma arrogância, também alguma prepotência, alguma coisa, tanta dificuldade de ouvir pessoas que às vezes têm mais experiência numa determinada área, que tem mais conhecimento bíblico naquela área, uma pessoa fica fechada ali num quadradinho, numa interpretação e não consegue abrir a mente. Ela acaba com isso se fechando muitas vezes para o próprio evangelho por causa de determinados dogmas. Ela não se permite ouvir um pouco sobre pessoas que têm experiência, mais tempo de caminhada com Deus e que têm nitidamente uma unção e relacionamento com Deus. E elas acabam perdendo muito. Isso eu percebo também na própria defensoria. Eu, como defensor público, tenho uma equipe de advogados colaboradores lá, gente boníssima, e é um ciclo rotativo muito grande. E esses colegas, eles aprendem muito mais e tiram muito mais proveito na medida em que chegam mais humildes e continuam com a humildade. Aqueles que chegam mais humildes já chegam sabendo mais e acabam saindo com uma bagagem muito maior, justamente por causa da humildade. E por onde eles passam, ao passar por lá, deixam com os outros colegas e comigo também muito ensinamento. Eu aprendo muito com eles. Agora, aqueles que chegam lá com arrogância, eles normalmente chegam menos preparados e saem de lá tendo aprendido muito menos. Algumas vezes tenho a impressão que nada, embora passando 6 meses, 1 ano, 2 anos lá na defensoria. E eu consigo enxergar que aprendi nada com essas pessoas que chegam com arrogância, a não ser essa chavinha, essa luz que acende sobre o cuidado que a gente tem que ter em relação à humildade e à soberba. Então, meu desafio para você pensa nisso. E em pensando nisso, eu pergunto, o que você vai fazer a respeito disso, tá bom? Deus abençoe.